Ei. Irmãos, boa noite, amém, queridos? Amém, igreja? Amém. Glória a Deus por tudo, como diz um sábio da célula Resgate. Cadê ele? Irmãos, glória a Deus, mais um dia que o Senhor nos permite a compartilhar algo tão importante da palavra do Senhor. Tem algum visitante aqui, pela primeira vez aqui, querido? Faça assim com as tuas mãos. 1, 2, 3. 3 visitantes pela primeira vez. Amém. Glória a Deus. Que Deus continue te abençoando, que Deus continue falando ao teu coração. E você que está cultuando ao Senhor pelas redes sociais, você que está em casa, você que está dirigindo, onde quer que você esteja nesse momento, que a palavra do Senhor esteja transformando, indo de encontro à tua vida também. Glória a Deus. Querido, convido a todos a abrir suas Bíblias em Lucas. No livro de Lucas, capítulo 23, versículo 44 até o 49. Lucas 23, 44 até o versículo 49. Amém, queridos? Glória a Deus. E diz assim a palavra do Senhor: já era quase meio-dia, e trevas cobriram toda a terra até as 3 horas da tarde. O sol deixara de brilhar, e o véu do santuário rasgou-se ao meio. Jesus bradou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego meu espírito. Tendo dito isto, expirou. O centurião, vendo o que havia acontecido, louvou a Deus, dizendo: certamente este homem era justo. E todo o povo que se havia juntado para presenciar o que estava acontecendo, ao ver isso, começou a bater no peito e afastar-se. Mas todos que o conheciam, inclusive as mulheres que o havia seguido desde a Galileia, ficaram de longe observando essas coisas. Amém, querido? Querido, antes da gente entrar no texto, eu gostaria de fazer uma pergunta para você nesta noite. Quando você lê esse texto, quando você escuta uma pregação em relação à morte de Jesus, qual é o sentimento que acontece no teu interior? Qual é o sentimento que é produzido? Qual é o sentimento que há dentro de você? Estamos diante de um texto, e se você fizesse uma pergunta para mim, perguntar: Juarez, qual é o texto que você... Não vou falar um texto importante, mas que a Bíblia ela é importante para as nossas vidas. Mas qual é um texto que mexe com você? Eu iria falar esse texto, porque é um texto que me traz a liberdade. É um texto que fala que nesse dia o Senhor me deu a liberdade, o Senhor me deu a vida. Seria esse texto. Os últimos minutos de vida de Jesus na terra como homem. Como homem. Seria esse texto. Volto a falar, a Bíblia toda é importante. Eu não estou falando que é um texto mais importante do que o outro, mas é um texto que eu me emociono, que mexe comigo, porque quando eu olho o sacrifício de Jesus na cruz, quando eu olho todas as pisaduras que ele levou, toda a humilhação, tudo que você imaginar estava sobre ele, algo mexe dentro de mim quando eu leio esse texto, porque foi o momento da minha libertação, foi o momento que ele me deu a liberdade. Glória a Deus. E o texto, ele fala: já era meio-dia, as trevas cobriram sobre toda a terra. A escuridão revelou o juízo divino. Estamos diante de um texto em que todos nós conhecemos muito bem, em que Jesus, até chegar a esse momento, ele apanhou, ele foi julgado, ele sofreu todas as dores, até chegar ao último momento de vida dele.
Jesus levou a cruz de madeira, que todos nós sabemos que não era para ele, uma cruz pesada, levando sobre si, até chegar este momento. Até chegar esse momento. E a pergunta é nessa noite: o que você está fazendo com a tua cruz? Estamos celebrando um momento de Páscoa, um momento de festa, chocolates, enfim. Mas eu venho falar para você nessa noite que esse momento não se resume em chocolate, não se resume em coelho de Páscoa, não se resume em nada disso. Você está diante de um texto, você está diante de uma passagem bíblica em que um dia, quando isso aconteceu, ela te deu a liberdade de você escolher para onde você quer andar, para onde você quer ir. A gente prega um evangelho, hoje em dia a gente escuta muitas pregações, a gente escuta um evangelho tão razoável. E muitas vezes nós queremos ouvir um evangelho que vem massagear o nosso ego, nós não queremos ouvir falar de cruz. Nós não queremos ouvir falar de labuta. Nós não queremos ouvir falar de luta, enfim. Se você voltar um pouco às páginas de sua Bíblia, no capítulo 9, Jesus vai falar: quem quiser acompanhar, ou quem quiser me seguir, toma diariamente a tua cruz, nega a si mesmo e siga-me. Cruz, querido, é sofrimento. Cruz é você renunciar ao seu eu, é eu renunciar ao meu eu todos os dias. Um favor não merecido, eu e você, nós alcançamos na cruz. Por uma pessoa que não tinha pecado algum, que foi julgado injustamente, foi morto, demonstrando o teu amor por mim e por você. Aí quando eu escuto uma mensagem que vem de encontro a mim, ao meu ego, eu saio criticando o pastor, criticando o louvor, criticando todo mundo, porque aquilo feriu o meu ego. Às vezes eu quero caminhar, mas não quero carregar a cruz. Às vezes eu quero estar no evangelho, mas eu falo para o Senhor: Senhor, eu posso até caminhar contigo, mas a cruz não. Carregar a cruz traz peso, traz responsabilidade, traz renúncia do meu eu. Às vezes muitas pessoas até caminham, até certo ponto, com a cruz, mas a cruz ela se torna um fardo e deixa pelo caminho. Jesus ele foi até o fim, como cordeiro ele foi até o fim da tua jornada, demonstrando o amor por mim e por você, demonstrando o amor pela humanidade. E aí você pode imaginar: não, Deus amou o mundo inteiro, Deus salvou, Deus morreu por todo mundo. Sim, Deus morreu pela humanidade, mas agora a decisão ela é individual, de seguir a Jesus. E ele falou: se quiser me acompanhar, só tem umas coisinhas que tem que fazer. Negue a si mesmo, tome a sua cruz diariamente e siga-me. Seguir a Jesus, querido. Houve uma escuridão sobrenatural, aconteceu naquele momento. E Jesus, ele chega até o final da sua jornada aqui na terra, os últimos minutos de vida. Uma vez eu estava conversando com uma pessoa e ela questionava por que tantos missionários, por que tantas pessoas morrem tão injustamente nos campos da vida, por aí afora. Se é filho de Deus, por que acontece isso? Falei: meu Deus, Jesus morreu numa cruz. Quem sou eu? Se Jesus sem pecado algum foi julgado, foi morto, foi chicoteado, enfim, sofreu todas as dores, imagina eu e você. Não, mas eu quero um evangelho que venha massagear a minha vida. Hoje eu vou para a igreja para ouvir uma palavra de conforto para o meu ego. Hoje eu vou para a igreja para ouvir uma palavra que vem
falar mansamente ao meu coração e eu sair de lá renovando o meu ego. Mas aí a palavra vem de encontro ao meu ego. Aí eu não quero. Aí Jesus manda eu pegar a minha cruz todos os dias, negar a mim mesmo e seguir. Se eu quero seguir Ele, eu tenho que fazer isso? Não, isso aí não. Isso aí eu não quero, porque isso aí é pesado. O véu rasgado abriu o caminho a Deus, querido. Todo naquele momento aconteceu tudo isso sobrenatural. E o véu se rasgou ao meio. Porque agora o véu rasgado estava simbolizando que agora eu não preciso mais de um sacerdote. Eu não preciso de alguém para interceder por mim. Agora quem intercede pela minha vida é Jesus que morreu na cruz. Esse mesmo Jesus que falou, Pai, a ti entrego o meu espírito, agora nesse momento o véu se rasga. E agora eu tenho a liberdade de entrar na presença de Deus, tendo como Jesus Cristo intermediando a minha vida. O véu rasgado, ele traz uma liberdade para mim e para você, querido. Agora eu não preciso de mais alguém para entrar na presença de Deus e levar a minha causa. Agora eu não preciso esperar por alguém e esperar quando Deus fala com ela para ela trazer a palavra para o povo, porque agora eu tenho essa liberdade. E às vezes muitos de nós procuramos sacerdotes da vida por aí, porque lá o fulano fala, porque ali as coisas acontecem, porque lá as coisas... Não. Às vezes nós ficamos no mundo antes do véu ser rasgado. Às vezes nós não queremos estar na atualidade do véu rasgado. Não, o véu não rasgou. Eu preciso de um sacerdote, eu preciso de alguém que faça isso. O pastor sempre fala, pastor, ora por mim, mas ele fala, você ora também. Nós procuramos esses sacerdotes da vida, querido. Eu congrego na minha igreja, lá é bom, o louvor é bom, o pastor é top, os irmãos é agradável, mas tem uma pessoa ali que revela até meu CPF. Deus pode usar, sim. Deus é soberano. Mas a oração de fulano de tal é mais forte do que fulano. Às vezes eu não enxerguei ainda o véu rasgado. Às vezes eu não tomei posse dessa palavra revelada na minha vida. E não consigo enxergar que o véu se rasgou. Agora eu não preciso de mais alguém para entrar na presença de Deus por minha causa. Agora eu posso entrar na presença de Jesus. Um favor não merecido que agora me deu essa condição. Que me deu essa condição de chegar até o trono da graça de Deus. Mas eu quero viver antes do véu. Eu quero viver antes do véu. Não, o véu não se rasgou, mas o véu rasgou. Não, eu quero viver antes do véu. Tomar a cruz, querido. Negar a mim mesmo. E seguir a Jesus. Seguir a Jesus todos nós queremos. Mas tomar a cruz e negar a mim mesmo todos os dias, às vezes é difícil. Porque no final do percurso da cruz, tem a morte. No final do percurso, tem a morte. E Jesus ele fala, se alguém quiser acompanhar-me, negue a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. O que você está fazendo com a cruz de Cristo? O que você está fazendo com a cruz de Cristo? Caminhar com Cristo é bom, mas Ele fala, se quiser caminhar com Ele, tem que fazer essas coisas. Nós pregamos o Evangelho que, quando você entrega a tua vida para Cristo, Ele vai te salvar, Ele vai te levar para o céu, Ele vai curar as suas dores físicas, emocionais, tudo. Mas as lutas elas vão continuar. A nossa vida é cheia de altos e baixos. Tem dia que você está lá no pico,
Mas tem dia que você está lá embaixo. É o ciclo da vida. As lutas, elas continuam. As decepções continuam. Agora Jesus na cruz, ele vem demonstrar essa liberdade. O sobrenatural aconteceu. O véu se rasgou. E nós não tomamos posse dessas bênçãos sobre as nossas vidas. O véu rasgado, querido, ele abriu o caminho a Deus. E o que estamos fazendo olhando para o véu rasgado? O que estamos fazendo olhando para a cruz de Cristo? O que vem à nossa memória numa época como hoje? O que vem em nossa memória quando fala de sofrimento de cruz? Quando fala de morte de cruz? O que vem em nossa memória quando nós olhamos para Cristo, um ser tão perfeito, que não tinha pecado algum, que veio para os seus e os seus rejeitaram, agora ele olha para mim e para a tua vida e fala, não, ali eu vou salvar. Ali eu vou salvar. Não está na Bíblia que eu vou falar aqui, tá, querida? Imaginação minha. E aí ele olha para o pai e fala, pai, o que nós vamos fazer? Ele fala, eu vou demonstrar o meu amor por ele, filho. Você vai lá e vai morrer por ele. Você vai lá e vai sofrer as dores dele. Você vai lá e vai sofrer por essa humanidade. Eles vão te rejeitar, eles vão te trair e eles vão te matar. Mas você vai abrir o caminho para eles. E Jesus, como homem, veio e sofreu tudo isso. Sabe aquela dor da decepção que você já teve, ou tem, ou está passando? Sabe aquela dor de perda que você já teve, ou está passando? Jesus sofreu tudo isso. E agora o véu rasgado, que agora não precisa mais de um sacerdote, não precisa mais de uma pessoa que tenha pecado, que tem isso, tem aquilo, agora não precisa de mais, que agora é Jesus Cristo que intercede por mim e por você. Agora quando você ora a Deus e busca força porque você foi traído ou foi rejeitado, ele olha para o pai e fala, pai, olha para aquela causa porque eu sofri aquilo. Lembra daquela dor da rejeição? Ele olha para o pai e fala, pai, eu sofri, eu sei o que é rejeição, porque ele sofreu como homem. Ele veio e sofreu como homem para entender a minha e a sua dor. Sabe quando você perde um amigo e parece que você não tem mais chão? Ele fala, pai, consola, porque eu sei o que é perder um amigo. Lembra de Lázaro? Quando você sofre uma decepção, uma traição, lembra de Pedro? Pedro, você vai me negar 3 vezes. Ele fala, pai, eu sei o que eles estão passando, porque eu sofri isso. E o que estamos fazendo com a cruz de Cristo? O que estamos fazendo quando nós olhamos para o véu rasgado? O que estamos fazendo? Falar de uma situação que você nunca sofreu na pele é fácil. Mas quando você fala de uma situação que você viveu, querido, isso aí é muito gratificante. A palavra do Senhor fala que Ele se inclina para ouvir a minha e a sua oração. Você já teve ideia do que é o Senhor se inclinar? Imagina, Alex, quando você está clamando a Deus, quando você está nos seus momentos de fadiga, e você clama a Deus, você já imaginou Deus se inclinar para ouvir a tua oração, irmão? Sabe o que é um rei se inclinar? É muito forte isso, querido. E às vezes nós não estamos olhando para o véu rasgado. O véu rasgado, ele está passando uma mensagem para mim agora. Você tem a liberdade de entrar na sala do trono. Agora você tem liberdade de escolher se quer seguir a Jesus ou não. Agora você tem a liberdade de escolher. Quer estar só no meio ou quer caminhar com Cristo? Jesus, sendo santo, sofreu tudo isso por mim e por você, querido. O centurião reconheceu a glória de Cristo.
Depois que tudo aconteceu, tudo estava consumado, um soldado pagão reconheceu que ele era o Messias, e sempre é, e sempre há de ser. Mas os sacerdotes o julgaram e o mataram. Qual é o teu reconhecimento nessa noite? Diante de todo esse sofrimento, qual é o nosso reconhecimento quando nós olhamos para Cristo sendo morto? A cruz, ela nos traz liberdade. Quando eu olho Jesus sofrendo aquelas dores ali, essa semana eu cheguei em casa, né, e estava a Cleide e os meninos assistindo, né, aquele filme Paixão de Cristo. Paixão de Cristo, né? E aí Caizinho chorando de um lado, Cleide do outro. Né, porque foi o que pôde aproximar mais da realidade. E enfim, e eu olhando para aquilo, eu falei, é pesada a cena. É forte a cena. E foi muito mais do que aquele filme produziu. Aquilo ali foi o que pôde mais chegar, mais próximo do que ele sofreu por mim e por tua causa. E aí eu olhando aquela situação, né, vendo eles chorando lá e tal, aí eu falei, meu Deus, é um momento de alegria. Porque a morte trouxe a vida para mim. Aquele sofrimento trouxe alegria para mim. Aquele sofrimento trouxe a liberdade para você. A morte que trouxe a vida. Já imaginou? A morte que trouxe salvação. A morte que trouxe a liberdade para mim. Dia 29 desse mês, eu faço aniversário. Né? Foi quando eu nasci pela segunda vez. Dia 29 de abril de 2000, 2 horas da madrugada, numa vigília. Foi quando eu entreguei minha vida para Cristo. Foi quando eu olhei para a cruz e consegui enxergar o que era a cruz na minha vida. Porque até então eu ia à igreja, até então eu era amigo da igreja, eu era amigo do evangelho, mas eu não tinha um encontro com Deus. E aí eu vivi uma situação tão intensa na minha vida que subimos no caminhão, pastor Claudinei da Assembleia de Deus. Um abraço, pastor, se tiver a possibilidade de estar ouvindo essa pregação. E fomos lá para a roça. E no meio do caminho me deu vontade de vir embora. Mas sabe, tem sempre uma pessoa que não desiste de você. Deus, ele pode aparecer materialmente, mas ele usa alguém, enfim. E aquela pessoa segurou no meu braço e falou, você não vai, porque o caminhão não vai parar. Eu falei, eu vou pular. Ele falou, você não vai pular. E segurou no meu braço até chegar na vigília. E aí ele falou, pode falar, o que você tem a falar? E eu falei, não vou falar. Ele, Deus falou com você. Eu falei, não quero falar. E aí ele falou, a vigília está atrasada, porque de você. Aí eu falei, não, os irmãos estão ali murmurando, o pessoal está querendo começar a vigília, é por sua culpa. Aí eu falei, me deu vontade de entregar minha vida para Deus, mas agora, eu falei, não, você já entregou, vamos lá que nós só vamos anunciar ali. 2 horas da madrugada, querido, eu lembro, tinha um relógio assim, lá na congregação assim. Lá em Belo Horizonte, Saulinho. E aí, oraram por mim, e foi aquela felicidade. E aí o sobrenatural tomou conta de mim, que eu chorava, e eu pulava, e eu achava que eu estava levitando, eu achava que eu estava em outra dimensão, porque foi tão intenso. E começaram a falar de cruz, que Cristo ressuscitou para me salvar, e que Cristo morreu na cruz para me salvar, e eu não aguentava ficar de pé, e estava tão bom o momento, e que a gente amanheceu ali. Momento que eu nunca esqueço, Valsemir. Eu não sei você, mas eu nunca esqueço. 29 de abril. Aí eu casei com uma pessoa que faz aniversário nessa data também. Aí pronto, juntou. Aí a gente faz 2 festas. Mas é a data que quando eu chego nessa data eu me emociono, porque
porque é forte. Desculpa, querido. Quem me conhece sabe que eu não sou de chorar assim. Mas quando Deus entra na vida, querido, algo tem que acontecer. E às vezes você pode estar se perguntando, ou muita gente se pergunta, por que tanto que fala que Jesus vai voltar, que Jesus morreu? Porque a gente esquece. O ser humano esquece fácil das coisas. Para quem já esqueceu a esposa na igreja, né, e foi embora. Imagina um acontecimento há 2000 anos atrás. Aconteceu. Aconteceu. A gente tem que falar todos os dias, porque Cristo morreu e Cristo ressuscitou, e hoje Ele está aqui. Deus está aqui nesse lugar, querido. E a mensagem do Senhor nessa noite é tomar a cruz do Senhor e seguir. A mensagem do domingo passado foi de arrependimento, que o pastor pregou. E a mensagem de João Batista não era uma mensagem de massagear o ego. Arrependei-vos, arrependei-vos. E o pastor até falou, né? Às vezes ele dava um complemento, raça de víbora. E arrependei-vos, arrependei-vos. O desejo do Senhor é que você tenha um encontro com Ele. O diabo, ele entra em nossas vidas e faz uma arruaça. Mas Jesus, ele bate a porta. Jesus é muito educado. Jesus é muito soberano. Ele bate a porta. Ele te deu a vida. Ele te deu o que você tem. Mas Ele pede permissão para tocar naquilo que Ele te deu. Olha só. E se você abrir a porta, Ele vai entrar e vai haver uma festa na tua vida. As lutas vão vir e você vai conseguir sair por ela. Porque agora você tem um direcionamento. É época, querido, de olhar para a cruz, de olhar para o sofrimento e de glorificar a Deus por essa liberdade. O centurião reconheceu. A cruz trouxe um novo começo para todos. Agora, a partir da cruz, a humanidade teve um novo começo. A morte de Jesus na cruz não foi o erro, mas foi necessário na história para nos dar a liberdade, para nos dar essa convicção. E a pergunta nessa noite é: o que você tem feito com a cruz? Queria convidar você a fechar os teus olhos nesse momento. E eu queria fazer um convite a você. O que você tem feito com a cruz de Cristo? Estar na igreja, ouvir os louvores, ouvir as pregações, participar das atividades na igreja é bom, é agradável. Mas o que estamos fazendo olhando para a cruz? E eu quero fazer um convite a você nessa noite, você que não teve esse encontro com Cristo, você que nunca presenciou tudo que estamos falando aqui, tudo que nós pregamos, dia após dia, eu quero fazer um convite a você nessa noite. Você que nunca teve esse encontro com Cristo, você que nunca teve esse encontro com Jesus, eu quero fazer esse convite a você nessa noite, que você levante de uma de tuas mãos. Porque a cruz, querido, não nos traz à memória chocolate, como eu falei no início. A cruz não nos traz à memória um momento de dor para nós. A cruz, ela é felicidade, porque hoje a cruz está vazia. Jesus ressuscitou e Ele está vivo à direita do Pai, se inclinando para ouvir a tua e a minha oração quando nós passamos por aperto. E Ele está hoje esperando a tua decisão. Ele está hoje esperando a tua decisão. O que você tem feito quando você olha para a cruz? Fecha teus olhos, querido. Nós vamos estar orando nesse momento. E durante essa oração,
você está com a oportunidade. Se há alguém aqui nessa noite que queira tomar a cruz e caminhar com Cristo, se há alguém nessa noite que queira tomar a cruz e caminhar até o fim com Cristo, você vai levantar de uma das tuas mãos. A igreja vai estar orando, nós vamos estar orando, e você vai encontrar uma dimensão tão forte, querido. Você vai viver uma realidade tão boa, tão maravilhosa. Não que as coisas, os problemas vão parar de acontecer, não, vão acontecer, vão continuar acontecendo. Você vai continuar tendo fatura a pagar, enfim. Mas você vai viver uma outra dimensão. Senhor Deus, nós te louvamos, Pai. Nós adoramos ao Senhor porque Tu és bom, Tu és fiel, Tu és digno, Pai. Deus, é aqui nós estamos nessa noite, Pai, adorando a Ti, porque reconhecemos, se não fosse o Teu sacrifício na cruz, Deus, nós não aqui estaríamos, Pai. Nós não teríamos, ó Deus, a liberdade de entrar na Tua presença, Pai. Deus, nós reconhecemos, Deus, que o Senhor morreu e o Senhor ressuscitou, Pai, e hoje a cruz está vazia, e o Senhor agora, Pai, intercede por nossas vidas. Deus, agora nós temos a liberdade, Deus, de passar pelo véu e estar diante do Senhor, porque o Senhor nos deu essa condição. Pai, no nome de Jesus, Pai, que o Senhor continua falando aos nossos corações nessa noite, que o Senhor continua abençoando os nossos irmãos que estão cultuando, ó Pai, em casa nesse momento, através de um celular, do computador, que está acompanhando. Deus, entregamos essas pessoas em Tuas mãos, no nome de Jesus, no nome do Senhor. Pai, toma conta de cada um, Pai. Deus, se entrou pessoas aqui, Deus, com dúvidas no teu coração, que o Senhor vem de encontro a essa necessidade do nome santo do Senhor Jesus. Pai, continuando a tua oração, Pai, nós entregamos, ó Pai, esses nomes que foram escritos aqui, Pai. Deus, pessoas que têm um desejo, Pai, de encontrar, Deus, essas pessoas aqui na igreja. Cada nome que foi colocado aqui, Pai, nós entregamos em Tuas mãos neste momento, e viemos pedir que o Teu Espírito Santo esteja falando ao coração de cada um. Deus, no nome de Jesus, no nome do Senhor, toma cada vida que entrou aqui nesse templo em Tuas mãos. Continua falando a cada coração, Deus. Continua trazendo a resposta a cada um. Deus, se há angústia, se há dor, Pai, que o Senhor venha aliviar, Pai, que o Senhor venha lançar por terra, e que nós possamos sair daqui mais cheio da Tua presença, mais cheio do Teu Espírito, Deus. No nome de Jesus, nós entregamos em Tuas mãos, porque o Senhor reina e vive para todos sempre. Amém e amém. Glória a Deus. Vai resistir.